E nesta quarta-feira, às 19 horas, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, Atlético Goianiense e Santos. Um jogo que não vai ser fácil para o Santos. Apesar do Atlético Goianiense ainda estar na zona de rebaixamento, vai ser um jogo muito perigoso para o Santos. Principalmente para o Atlético Paranaense, para o Atlético Goianiense, porque o Cuiabá está ganhando do Botafogo lá no Rio de Janeiro 2-0. Então o Atlético vai vir babando em cima do Santos e o Orlando Ribeiro vai ter que montar esse Santos muito bem montado para enfrentar esses homens lá em Goiânia amanhã. Um jogo complicado, um jogo difícil. O Santos que vai ter a volta do Maicon, do Luiz Felipe, do Lucas Barbosa e do Lucas Braga. Em compensação, o Santos que não vai ter o Madison, não tem o Rodrigo Fernandes, não tem ainda o Soteldo e mais o Ed Carlos, que acho que já passou até por uma cirurgia e só volta também o ano que vem. A gente tem que esperar que o Orlando Ribeiro seja feliz nessa escalação de amanhã. O Santos que deve entrar em campo pela escalação que eu venho acompanhando e vendo, com João Paulo, Natan, Bauerman, Alex e Felipe Jonathan, Camacho, Sanches e Carabarral, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. É um jogo difícil. O Santos tem condições sim de fazer um bom jogo sim contra o Atlético Goianiense e jogar com vontade de vencer, com vontade de ganhar o jogo. Fazer o jogo que fez naquele primeiro tempo contra o Corinthians, com intensidade, tentando chegar no gol. E o mesmo jogo que foi contra o Flamengo, naqueles dois jogos que teve aqueles erros absurdos da arbitragem. Erros absurdos da arbitragem que fizeram com que o resultado terminasse daquele jeito, ou talvez fizeram que o resultado terminasse daquele jeito. Mas, falando até em arbitragem, o árbitro do jogo de amanhã, Anderson Daronco, aquele mesmo lá quando começou o campeonato, daquele erro contra o Fluminense lá no Maracanã. E esse que é o muito importante, que é muito importante, o VAR, Rodrigo de Alonso Ferreira. Esse é o que não pode errar. É esse que não pode querer apitar o jogo. É isso que sempre eu digo. Por exemplo, contra o Flamengo, aquele pênalti escandaloso em cima do Camacho. Aquilo lá não é lance pro VAR. Aquilo lá é lance pro VAR chamar o árbitro, ir lá no vídeo e ver se o árbitro agiu certo ou agiu errado. Não é o VAR que tem que definir eu costumo. Olha, deixa quieto. Vamos torcer que esse trio de arbitragem amanhã, eu não vou falar os bandeirinhas, porque bandeirinha eu sempre digo. Hoje é para marcar lateral, apartar briga de jogador ou marcar um impedimento antes do tempo errado. Só isso. Porque é o que eles fazem dentro de campo. Mas o importante mesmo seria o Anderson Daronco fazer uma grande arbitragem, mas se necessidade, o VAR chamar ele para ir no monitor. Não vai apitar jogo. Porque senão não precisa você pagar o trio de arbitragem. Paga só o VAR. Fica mais fácil e fica mais econômico para o futebol. Vamos aguardar que vai ser um bom jogo, sim, vai. O Atlético vai querer se impor em cima do Santos e o Santos vai ter que saber, sim, segurar o resultado e trazer uma grande vitória de lá e terminar esse campeonato, se não numa Libertadores, pelo menos numa Sul-Americana, que seria até importante para o Santos, depois de todo esse tempo que o Santos passou nesse ano
como eu sempre costumo falar, capengando nos campeonatos. A Federação Paulista, que hoje saiu os grupos do Campeonato Paulista para o ano que vem. E o Santos está no grupo A, ao lado de Botafogo, Inter de Limeira e Bragantino. O grupo B com São Paulo, Água Santa, Guarani e Mirassol. O grupo C, Corinthians, Ferroviário, Ituano e São Bento. E o grupo D, Palmeiras, Portuguesa, Santo André e São Bernardo. Olha a Portuguesa aí outra vez. Aí que legal. Portuguesa voltando no cenário do futebol paulista, depois de tudo aquilo que aconteceu com a Portuguesa lá atrás. A Portuguesa está de volta. Esperamos que continue. É legal ver a Portuguesa disputando o Campeonato Brasileiro. Mas olhando aqui os grupos, é um grupo bem equilibrado. Saiu um grupo bem equilibrado. Se você pegar de um lado Santos, Botafogo, Inter e Bragantino, São Paulo, Água Santa, Guarani e Mirassol, Corinthians, Ferroviário, Ituano e São Bento, Palmeiras, Portuguesa, Santo André e São Bernardo, olha, eu diria que saíram uns grupos bem equilibrados pelaquilo que nos últimos campeonatos esses times vêm fazendo. É claro que se a gente pegar aí o grupo A, bom, se pegar pelos os dois últimos campeonatos, vão falar que o Santos é a quarta força do grupo. Mas é claro que não é assim. É claro que tem o peso da camisa e a gente sempre fica naquela expectativa que o Santos vai continuar como foi 2021 e 2022. Vai ser diferente. E aí aquela coisa, classifica os dois primeiro, aí é um jogo mata, aquele que tiver a melhor campanha vai jogar na casa do outro, é um jogo só, é só um mata, e na semifinal também é só um mata, e na final é dois mata, é um lá e outro cá. E tem VAR. Se eu fosse o presidente do Santos, eu não tinha aceitado o VAR. Falava, não, eu não quero VAR. Campeonato Paulista não. Eu não tinha aceitado. Tinha feito um protesto lá e falado assim, eu não quero VAR no Campeonato Paulista. Como ele poderia pedir também no Brasileiro do ano que vem. Não quero VAR, porque o VAR não ajuda o Santos. Não é ajudar. O VAR não marca aquilo que é certo para o Santos. Então, para que nós quer VAR? Para ver os outros dar risada e nós ficar tristes? Não. Então, eu não aceitaria. É claro que a gente está falando, é um protesto mesmo em cima desse VAR que só prejudicou o Santos nesse Campeonato Brasileiro. Só prejudicou. E o Santos, que assinou um contrato hoje com a Portuguesa e vai mandar jogos no Canindé. Legal para o Santos, legal. O Santos tem que fazer uns jogos sim em São Paulo, porque o Santos tem que fazer jogos com mais torcedores. E ali em São Paulo, a torcida do Santos é muito grande ali. Como o Santos poderia também pensar em levar jogos para fora aqui de São Paulo, levar para o interior de São Paulo, levar lá para a cidade de Presidente Prudente, que eu fui ver um jogo lá no início do ano, lá, o Grêmio Prudente, e eu gostei, um lugar muito aconchegante, muito legal para você ver jogo, e é muito interessante, uma cidade muito boa. Quem sabe seria muito legal o Santos, de vez em quando, dar uma beliscadinha para esse interior afora, levar o Santos perto dos seus torcedores que às vezes têm mais dificuldade de sair de longe, de sair daquele lado lá do estado, vir assistir jogos em São Paulo, mas o Santos levar o futebol do Santos ao lado deles. Seria muito interessante para o Santos. O Santos tem que começar a pensar na juventude, nos pequenininhos, nos menininhos que vêm crescendo, para poder abrangir eles ao lado do Santos, que isso é muito importante. Um jogo que o Santos faz num lugar desse, daqui 2, 3 anos, 4 anos, ele vai ter bastante torcedores daqueles lugares, com seus 7, 8 anos. Por quê? Porque foram ver o Santos no colo do pai, lá em Presidente Prudente, ou lá em Rio Preto, ou em qualquer outro lugar que tenha condições de receber o Santos. Tem que pensar muito nisso, tem que engrandecer cada vez mais esse Santos, porque é muito interessante para o futebol do Santos e para o torcedor do Santos, é claro. Amanhã, Santos e Atlético Goianiense, às 19 horas,
Vamos torcer que esse nosso Santos faça um grande jogo, uma grande vitória e quem sabe aí dar um ânimo maior nessa torcida do Santos que estamos precisando. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.